Olá, está no ar mais um Contraponto, mais um programa de debates aqui da TV Uninfra, a TV do Centro Universitário Franciscano, no canal 15 da NET. Estamos de volta para mais uma edição do nosso programa, como tradicionalmente a gente faz, não é de costume, para abordar três temas, três assuntos que foram assim discutidos ao longo dessa semana, manchetes de capa de jornais, de emissoras de TV e de rádio. Nós temos três assuntos que serão abordados pelos nossos professores, os professores do Centro Universitário Franciscano. Hoje temos aqui a presença, como sempre eu inicio esse programa, apresentando a nossa mesa, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, também à minha direita o professor Alexandre Macário, do curso de História, de volta ao programa, não é? E à minha esquerda o professor Paulo Ferroni. Hoje não contamos com a professora Graziela Miolo Cesi, do curso de Psicologia, mas eu, juntamente com os três professores, vamos abordar três temas que chamaram a nossa atenção e provavelmente a sua atenção também aí em casa. Você certamente viu ou ouviu falar algo sobre esses três temas. O primeiro deles, justiça. A justiça aplica uma multa de 200 mil aos sindicatos por greve de ônibus em São Paulo. Houve uma série de greves em algumas capitais, país afora, dos rodoviários, não é? Dos motoristas de ônibus dessas cidades, das capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, também aconteceu em Salvador, na Bahia. E nós vamos discutir um pouquinho sobre essa questão grevista, dos sindicatos e o poder que eles exercem sobre os sujeitos que o integram. Depois, o outro assunto. No segundo bloco, vamos falar sobre futebol. Sim, estamos nos aproximando da Copa. E a notícia que muito chamou a atenção e foi polêmica nas redes sociais: árbitros e jogadores foram contatados para manipularem jogos na Copa, segundo a FIFA. Temos também essa informação, então, para a gente articular aqui a opinião hoje. No terceiro bloco, vamos falar sobre a notícia mais importante da área política nessa semana. O ministro Joaquim Barbosa, se aposenta e deixa o Supremo Tribunal Federal. São esses os assuntos, portanto. Eu já trago à mesa o primeiro assunto, quando a Justiça decide multar o sindicato das empresas de ônibus de São Paulo em 200 mil, porque considerou a greve dos motoristas abusiva, professor Pereira. Por quê? Bom, em primeiro lugar, quero pedir desculpas porque eu estou gripado e não sei como é que vai sair a minha voz, né? Mas eu acho que o tema é um tema bastante interessante e eu acho que é mais profundo do que aparentemente a multa em si, né? Em primeiro lugar, né, a diretoria do sindicato aparentemente não é responsável, né, por haver um grupo dissidente que não respeita a decisão da Assembleia. Então, quer dizer, a justiça multando o sindicato, na minha opinião, na verdade está punindo uma parte que é inocente, né? Mas eu acho que mais do que essa discussão, eu acho que a greve dos ônibus remete ao papel dos sindicatos hoje. Eu acho que isso que é o mais interessante, né? Porque a gente percebe, aparentemente, que algumas categorias ou alguns setores onde a greve mais tem repercussão é exatamente na área dos preços administrados ou na área dos serviços públicos, como dos ônibus, né? A gente percebe também, por exemplo, que no setor privado as greves são cada vez mais raras, né? Se a gente vai examinar, por exemplo, a categoria dos bancários, que era uma greve bastante forte no passado, hoje praticamente está esvaziada. Até porque essa categoria bancários praticamente está em extinção por força da tecnologia que vem sendo implantado, caixa eletrônico, a utilização do cliente da internet em casa e tudo mais. Então isso leva, quer dizer, a uma discussão interessante que é, digamos assim, vamos chamar de perda da centralidade do trabalho. Quando o trabalho era fundamental para fazer as coisas funcionar, como por exemplo no caso dos bancários, a greve tinha muito mais força. O que restou, na minha opinião, dado o avanço da tecnologia e
e a dispensa de mão de obra, restou o setor público, né, os preços administrados, onde a greve não está regulamentada. E, na verdade, mas mais do que isso, a estrutura sindical, que na verdade teria que ser única, a força do sindicato exatamente está na União, ela está se dissolvendo porque um grupo dissidente não aceita as decisões do sindicato. Olha, dentro do modelo sindical no país, quer dizer, onde tem uma representação patronal e uma representação dos trabalhadores, não pode haver duas representações dos trabalhadores. Quer dizer, eu acho que o próprio espírito do sindicato começa a ser erodido na sua base. Eu acho que é preciso haver uma discussão mais ampla sobre o papel dos sindicatos hoje. Eu acho que é isso que essas greves, a meu juízo, apontam. Muito bem. Professor Alexandre, se o professor o professor Ferroni me permite agora, que fatores sociais, históricos, estariam ligados a esta perda da força das classes sindicais? Ou se o senhor concorda com essa posição de perda da energia dessas organizações, conforme defende o professor Pereira? Veja bem, a greve, ela, como uma ação crítica de contestação relacionada à questão do trabalho, ela, em geral, ela atende, sim, uma perspectiva necessária, positiva, né? Portanto, eu sou favorável a greves quando elas são organizadas de uma forma que não vão afetar, né, os serviços essenciais para a sociedade. E se forem afetar, que seja avisado antes, né? O caso dessa greve, me parece que, no caso dos motoristas, foi algo meio que pegou o pessoal de surpresa. Então, esse é um elemento que atinge uma população, ainda mais em São Paulo, né, muito grande, e as distâncias em São Paulo e o trânsito em São Paulo é um caos por natureza, que dirá com a greve. Então, eu vejo a forma como foi pensada essa greve em específica problemática. Não sei se é o ponto de ser multada como está sendo, como a justiça aplicou, né? Agora, historicamente, as greves, elas favorecem, sim, a luta por uma perspectiva democrática quando não há democracia em se tratando de trabalho. Pois Alexandre. Não. Só que a questão da estrutura organizacional que eu estava me referindo, eu também não sou contra a greve, mas a greve tem que ser decretada, no caso, pelo órgão representativo, que no caso é o sindicato. Quer dizer, no caso específico de São Paulo, o sindicato fechou um acordo com os patrões, que parece que é um aumento de 10%, né? Houve uma assembleia, óbvio, numa assembleia é democrático, alguns não querem voltar, e acham 10% um percentual pequeno, gostariam de ter mais, mas a maioria vence. A maioria vence, no dia seguinte todos voltam a trabalhar. Que eu acho que o que mudou nesse processo que o sindicato não representa. É que houve uma dissidência, né? E a perda da representatividade do sindicato. Quer dizer, então, eu acho que a própria justiça multando a diretoria do sindicato, na verdade, a diretoria do sindicato fez o papel dela, fez a greve, houve a votação, fez a assembleia, houve a votação democrática, aí um grupo não respeita. Então, eu acho, esse grupo, o que deveria fazer, no caso, se não concorda com a linha de ação da diretoria do sindicato, é na próxima eleição do sindicato tentar substituir democraticamente pelo voto, como deve ser. Eu acho que esse é que é o precedente perigoso dessa greve. A justiça poderia ter aplicado essa multa? O senhor achou justa essa aplicação dessa multa, professor Ferroni? Pode aplicar, sim. Justa? Claro que não. Eu acho tanto injusta quanto aplicar a multa ao time de futebol porque um torcedor atirou uma garrafa, um rádio, uma pilha. É tão justa quanto. Por que o time tem que ser punido? Por conta da atitude de um... No caso dos sindicatos, é tão injusta quanto, né? Essa aplicação, embora legal, ela vai ser contestada em juízo e provavelmente não perdure essa multa. Mas a questão do sindicato e as suas relações com os trabalhadores, a gente realmente pode perceber, será que o sindicato não representa mais? Será que existe uma concorrência de forças
de lideranças dentro do sindicato que são dissidentes e querem corroer aquela gestão. Quem são aqueles grevistas que queimaram 80 ônibus, que destruíram? Será que são somente os trabalhadores? Não creio que neste movimento tão somente trabalhadores que usam do ônibus como instrumento de trabalho e que servem à população e que mantêm seus empregos e mantêm a saúde econômica das empresas, queiram depredar 80 ônibus que São Paulo necessita todo santo dia. Quem são essas pessoas que estavam armadas impedindo a circulação dos ônibus? Atearam fogo nos ônibus. São os trabalhadores. Penso que o sindicato não deva representar esse tipo de gente e que eles devam mesmo ser demitidos, se forem trabalhadores. O que me parece que está acontecendo é que na esteira desses movimentos, em nome assim de uma notoriedade por conta da Copa, por conta da atenção que o Brasil concentra, eles estejam usando para atingir objetivos que a gente desconhece. Quer dizer, causar o caos em São Paulo, numa administração que recém começou, sabendo que São Paulo tem um problema crônico de diversas gestões administrativas e que não vai ser solucionado agora, mas causar o pânico nesses momentos pré-Copa, chamando a atenção do mundo inteiro, me parece uma atitude vil, política e guerrilheira. Né? Com certeza, essas pessoas armadas e ateando fogo não são trabalhadores. O que estão fazendo lá, não sei. Pois é. Eu acho que isso pode ser um... Desculpa. Não, fica à vontade. Tá. Na verdade, eu ia fazer a ponte aqui para trocar uma ideia, porque em alguns ambientes virtuais, por exemplo, e nem até não midiáticos, mas sim as pessoas mesmo, pessoas conhecidas que a gente tem, que moram naquela região, mais do centro do país, tinham sim a informação, a ideia de que tudo isso não passava de um ato político, na verdade, contra o governo do Estado e para ampliar... Da capital. Exato. Justamente aproveitando a mediatização do Brasil nesse momento, a ampliação da visibilidade do país. Isso já tinha acontecido no Rio. Exato. Então, na verdade... O precedente... aconteceu nas outras Copas, nos outros países me parece que... momentos pré-Copa dos outros sim, também. mas a ruptura de um determinado grupo com a diretoria do sindicato, ou não respeitando a decisão de assembleia, começou primeiro no Rio. Logo depois foi para São Paulo e logo depois foi para Salvador. Então, quer dizer, já parece que é um processo. Né? Mas o que me chama a atenção, professor, é que foi tudo de surpresa. Eles participaram, se é que estavam lá participando da Assembleia, onde estavam 4.000 trabalhadores, e nada foi dito, e concordaram. Quer dizer, será que eles estavam lá? Mas no que saiu dali, às sombras, eles resolveram agir. No outro dia, surpreenderam a prefeitura, surpreenderam o sindicato e surpreenderam a comunidade. Quer dizer, com que intenção? Eu fico realmente pensando... Porque eles acabam se auto-prejudicando tomando esse tipo de atitude. Por isso que eu acho. Eu acho que, assim, do ponto de vista prático, eu acho que é um tiro no pé, do meu ponto de vista. Primeiro, enfraquece o sindicato. Primeiro ponto. Segundo ponto, é óbvio que acelera mais o processo de, digamos assim, de automatização. A automatização que eu chamo do ônibus, por exemplo, é suprimir a figura do cobrador, que hoje ela é perfeitamente dispensável a partir da utilização do cartão e outras coisas. Então, isso sim era uma reivindicação para manter o emprego desse pessoal e tudo mais. Na medida em que eles fazem greve e tal, eu acho que acaba acelerando esse processo de substituição. Por isso que eu acho que é um tiro no pé. E o outro ponto é que eu acho, aí mais do ponto de vista político, é a estrutura sindical do país. Né? Quer dizer, a ideia seria de uma central sindical única. Quer dizer, a CUT é uma central sindical única. Bom, na medida que a CUT ficou muito envolvida com o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, ela começou a ser contestada nas bases. Né? Então, a gente vê essa dificuldade, surgiu outras centrais menores, mas eu acho que esse modelo de central sindical, hoje ele está muito complicado no Brasil, porque a central sindical tinha que ser independente do governo, coisa que ela não é hoje. Então, acho que esse que é o problema, que talvez está resultando na divisão. Agora, me parece cada vez mais difícil alguma entidade representativa não ser, de alguma maneira, dependente do Estado. Ele começa... É uma questão que eu coloco na mesa. É que depende do modelo. Por exemplo, o modelo sindical nos Estados Unidos ou no Japão, ele não é via centrais sindicais. É um sindicato, por exemplo, de empresas.
Né? Então, por isso que eu estou dizendo, o modelo, não estou dizendo, nem estou defendendo esse modelo aqui. Eu só acho que depois desse processo que o PT assumiu o poder, e obviamente a CUT, ela tendo grande, digamos assim, não dá para negar que tem uma certa... Afetação. Uma afetação, né, nesse processo, eu acho que dificulta. Então a gente vê muitas categorias, por exemplo, saindo da CUT e entrando numa outra central. Tal. Quer dizer, eu acho que perdeu muita força. Tem sido uma tendência mundial essa concorrência de forças, né, sindicais. Mudanças sociais que levam a isso. Alguns que pensam sobre dizem que o direito tem que se adequar a esses novos fatos sociais. Mas eu acabo pensando, mas se adequar a esse tipo de postura, de depredar, queimar, atentar contra, eu realmente fico em dúvida. Essas ações se lembram muito, pelo menos claro que conjunturas e épocas são distantes, mas no século XIX, por exemplo, tinha um movimento ludista que tinha como prática justamente destruir a máquina. Sim. Então, quando tu tens, né, os ditos motoristas e trabalhadores de empresa quebrando o próprio instrumento de trabalho, aí tu, né, se questiona realmente se houve um desenvolvimento das formas de reivindicar, né, porque estamos tendo uma volta, na verdade. Aquilo que no século XIX, né, tinha também como lógica essa questão da máquina substituindo o homem, né, e agora novamente isso volta. Talvez a forma, hoje, na sociedade que vivemos, tenha, assim como tudo, né, parece que a sociedade anda atrás da mudança tecnológica. Né? Então a gente viu os próprios políticos com a questão nas manifestações de rua, ficaram para trás e começaram a se perguntar, mas esse tipo de política, esse modelo representativo, na verdade, ele funciona? Não está funcionando? Está falido? Quer dizer, então Você colocou em xeque, realmente. Colocou em xeque. Eu acho que a questão sindical também está colocada em xeque porque há uma visão paternalista dos sindicatos. Tanto que os sindicatos, a pergunta é, os sindicatos sobreviveriam sem a contribuição sindical? Né, que há muito tempo, o próprio Lula é contra isso e entrou o PT no governo e não conseguiu retirar. Ninguém apresentou um projeto, porque ninguém quer perder votos também, por causa da base dos trabalhadores. Então, além da reforma política, a reforma sindical é outra que deveria estar na agenda, mas que vai sendo engavetada. Pois é, eu pergunto, haveria alguma representação sindical hoje, modelo, exemplo, interessante que nós poderíamos citar, referir aqui agora? Que represente, alguém lembra? Que seja absolutamente legítimo. Que seja interessante, assim, até mesmo local aqui. Difícil porque há uma relação. Já tivemos. Porque há uma relação promíscua com os partidos. Eu acho que esse que é o problema da representação sindical. Né? Quer dizer, então a gente tem sindicatos que, na verdade, às vezes a diretoria do sindicato não representa a categoria. Na verdade, ela está mais defendendo bandeiras de um determinado partido político ali, e não a categoria. Então a gente vê um descolamento e nós podemos ver que, eu acho que posso ter razão nesse aspecto, não fiz nenhuma pesquisa, mas o número de sindicalizados hoje, das pessoas que ingressam no mercado de trabalho, é menor do que já foi no passado. Eu acredito sim, ou que seja, sinal que as pessoas não estão acreditando muito nos sindicatos como maneira de melhorar a sua condição de vida. Sem contar com esses desgastes, com as constantes, às vezes reiteradas frustrações dos sindicalizados com seus diretores, né, os seus dirigentes. O exemplo, o CEPERS. O que o CEPERS consegue? O que o CEPERS tem feito? O que o CEPERS representa hoje? Né? Com frustrações, com a adoção de greves que acabam não resultando quase que se não em atrasos e adiamentos do calendário escolar, enfim. Nós já falamos sobre essa questão também de se pensar em novos modelos de protesto e manifestação. Né? Que não eu acho que a questão do CEPERS tem mais a ver com isso. Né? Eu acho que a greve, sempre se diz, é um instrumento que deve ser utilizado como último recurso, mas aparentemente vem sendo utilizado como primeiro recurso, entendeu? Isso desgasta o papel da greve. Tem que se adequar os pleitos aos modelos que, de repente, são colocados em xeque. A representação política, a própria gestão, a ideia de governança nesse modelo que aí está, a remuneração dos servidores, tudo isso tem que ser discutido. O CEPERS, no caso dele, não discute isso, ele só quer aumento
para um saláriozinho lá de R$ 1.500, que nem sequer consegue, mas não questiona o resto. Tá bem, assim nós... Bom, não vou defender o CEPEGS aqui, né? Porque a gente falou em tese, assim, o Ferroni que foi mais direto. Fica, por conta do Ferroni, eu também não tenho procuração, né? Eu acho que, para defender. Sinceramente, eu penso que o CEPEGS esteja equivocado nas suas estratégias. Acho que ele tem que rever isso. Questionar de forma mais abrangente a estrutura estatal. Tá bem. Bom, encerramos... E acho que também tem que haver mais interesse, a gente falou do CEPEGS aqui, mais interesse do pessoal jovem, o pessoal que está ingressando na carreira, exatamente para trazer, digamos assim... oxigenar o modelo sindical, né? Porque a gente, antes, na época da ditadura, a gente tinha os chamados pelegos e tal, que a muito custo foram retirados. Aí o país mudou muito, e eu acho que o PT tem muito a ver com isso, a própria estrutura sindical do país estava muito vinculada com o PT, e isso não foi modernizado. Eu acho que é o grande problema. Tá bem. Encerramos o primeiro bloco do Contraponto, assim... essa discussão, esse debate a respeito da representatividade de associações, não é? De pessoas, de comunidades em torno dos chamados sindicatos, né? Que modifica-se aí na contemporaneidade e é um tema que com certeza voltará aqui para a mesa para a gente refletir, para a gente rever e fazer apontamentos. Assim terminamos o primeiro bloco, voltamos na sequência para debater futebol a partir de uma notícia que circulou no mundo inteiro. Afinal de contas, a FIFA anunciou para o planeta todo que árbitros e também jogadores foram contatados para manipular os resultados dos jogos da Copa do Mundo no Brasil. Voltamos na sequência, fique com a gente. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta agora para falar sobre futebol. Futebol no Contraponto vai ser assunto, com certeza, cada vez mais usual aqui na nossa mesa hoje para falarmos sobre manipulação de jogos, manipulação de resultados. Professor Alexandre, a FIFA divulga uma nota para o mundo inteiro, divulgada nos principais meios de comunicação, de que os árbitros da FIFA e também jogadores de algumas seleções, mas não chegou a citar nomes de seleções, ou pelo menos nas notícias que circularam pelo Brasil, foram procurados para manipular os resultados.
É verdade isso? Ainda dá para acreditar de que isso acontece nos dias de hoje? Sem dúvida acontece, né? Sem dúvida acontece. Claro que a gente sempre tem que problematizar bastante essa questão de que os jogos são combinados, são manipulados. Tem que, né, verificar bem a fundo e não ficar, né, falando aquele jargão dizendo que todo político é corrupto, né? Não dá para falar que o futebol não tem uma essência de disputa saudável e competitiva. Então, quando saiu a notícia, eu até fiz uma pesquisa tempos atrás, porque eu lembrava que o ano passado também tinha saído algo parecido, ainda em época de eliminatórias. Então, no início do ano de 2013, saiu uma notícia que falava justamente isso, que mais de 600 jogos na Europa e nos outros continentes, né, tinham indícios de que as partidas foram arranjadas, inclusive nas eliminatórias. O secretário de segurança, o chefe da segurança da FIFA, o Ralf Mutzig, ele falou que isso é pouco provável que aconteça numa eliminatória, porque o grande evento que vai dar visibilidade para as seleções, para os jogadores, e até mesmo para os árbitros, é a Copa do Mundo. Então isso... Todos querem chegar lá. Todos querem chegar lá e geraria muito mais ganhos, né, do que perdas ou entregas de partida. 78 milhões é o prêmio para o campeão da Copa. Não é um valor baixo. Não é um valor baixo. Agora, quando pensamos nessa questão de manipulação, a gente, claro, vai buscar alguns exemplos do passado. A Copa de 66 ganha pela Inglaterra, que teve um gol, né, que não entrou, né, e o árbitro acabou validando. A própria Copa de 2010, né, teve um gol também, né, contra a Inglaterra, feito pela Alemanha. Né, no caso, a bola entrou e o juiz não deu. Aquela Copa que foi ganha pela Argentina também. A Copa ganha pela Argentina. Que era o regime militar na época, que a coisa foi arranjada para favorecer o regime. Foi uma goleada, uma 6-0. Que precisava isso para poder se classificar, né? Isso. A própria Copa de 2002, que o Brasil foi campeão, o Brasil ganhou a partida contra a Bélgica nas oitavas com um gol belga invalidado. O que mudaria completamente a ótica. Então, a gente... E a Copa de 98, né, que é a mais próxima, a final da Copa, em que teve o caso do Ronaldo. França? Isso, que teve o caso do Ronaldo antes da partida, né? Então, todos esses exemplos vêm à cabeça do torcedor e de quem acompanha o futebol quando se toca nesse assunto. Agora, eu confio na lisura da competição, né? No controle, nas pessoas que estão cuidando disso. Um agravante que a gente percebe hoje, né, é que aumentou o número de apostas relacionadas às partidas. E tem apostas de vários tipos, apostas em jogadores, apostas em times, né? Só não se aposta em árbitro, mas o árbitro, de certa forma, acaba conduzindo, às vezes, os ditames do jogo. Então, é uma notícia preocupante. Aí é que eu acho que mora o perigo. É uma notícia preocupante. Eu acho que nem é tanto jogadores e tal, porque jogadores, na verdade, são 11, né? Tirando o goleiro, que é o mais arriscado, o resto, comprar um time inteiro, eu acho difícil. Agora, bandeirinha e juiz... Aí eu acho que é um caminho, digamos, mais curto. Né? Esses são os jogadores atletas. Mas e os jogadores investidores que estão por trás? A história de João Avelange e Ricardo Teixeira na FIFA é vergonhosa. Na CBF, né? E FIFA é vergonhosa. É uma história de corrupção, tragédia, de vergonha, estampada em algumas publicações e condenações em tribunais suíços. Foram obrigados a devolver dinheiro, milhões foram devolvidos. E o mais interessante é que eles, de um jeito ou de outro, eles continuam, porque o Ricardo Teixeira, em Miami, ele continua, né, mandando. E o Avelange tem a filha do Avelange que está na CBF. Se mantém o vínculo ainda com o futebol. Na verdade, é uma dinastia, né? Tem uma publicação de Amaury Ribeiro Júnior, pela editora Planeta, cujo livro tem o título Lado Sujo do Futebol. Já está nas bancas, revela tudo. Desde dados da CPI, a condenação na Suíça, levantada por um promotor suíço, o processo todo, a CPI aqui no Brasil, que acabou dando em nada, o caso do Ronaldinho, o professor referiu ali, convocado pela Nike, né, para participar daquela partida, embora tivesse convulsionado na noite anterior, no dia anterior.
estar lá, onde o Brasil perdeu 3-0 para a França. Isso. São O situações Ronaldo assim, que fala, né? O Ronaldo, desculpa. Ronaldo. Na época era o Ronaldinho, fenômeno. né? Porque o Galvão Bueno demorou muito tempo para achar que o Ronaldinho jogava bola e aí não queria trocar esse nome. Mas ele iniciou como Ronaldinho, né? Depois foi Ronaldo, fenômeno. Isso. Depois ele ficou fortezinho, né? Ficando forte, chamava Ronaldinho. Mas é uma história vergonhosa. Né? Sem dúvida. Vergonhosa. Então, os jogadores, a gente até acredita. E o mais né? interessante é que ele Os tem a cara juízes, de pau de bandeirinha, falar mas mal o- do Walter aí. Aquele assunto de Eu forte. só acho, né, que esse caso do Ronaldo Fenômeno, né, ela tem, sim, uma validade, ainda mais se pensarmos um texto produzido sobre isso, né, um estudo sobre isso, só que ele não confere, né, uma certa combinação com o outro time. Né? Porque, veja, a Nike era patrocinadora da seleção brasileira, mas a Adidas... E de várias outras. E de várias outras. E a De várias Adidas era outras. patrocinadora... De várias Adidas, outras grande também. rival da Nike, era patrocinadora da França. Então, isso foge da questão da dinâmica e da partida em si. Mas, claro que eu concordo com o professor, quando a gente vai... Né, o termo dinastia, dinastia da corrupção, sem dúvida, né, aparece muito quando a gente fala de futebol. Mas uma problemática, e o professor Pereira falou que o perigo mora na arbitragem, mas os árbitros são da FIFA. Né? Então, a segurança da FIFA, ela tem como pensar isso. Tu sabe, Alexandre? Tem como cuidar pensar disso. estratégias para evitar isso. Pois aí que eu não tenho tanta certeza. Sabe por que eu acho? Porque, para mim, não tem muita lógica a FIFA estar denunciando isso, entendeu? Porque, na verdade, compromete um torneio, né? Que é organizado pela própria FIFA. Exato. Né? Então, Compromete a própria credibilidade. Como se estivesse lavando roupa suja fora de casa. Eu acho mais ou menos isso. Só tem uma explicação, Ferroni, dentro da linha do Alexandre. A única explicação seria, assim, um aviso para os seus próprios árbitros, entendeu? Dizendo, nós estamos de olho e tal. Levantou essa questão. Uma estratégia. Uma estratégia. É a única explicação, porque isso aí desgasta a imagem A afetação midiática da Copa. Mas a história mostra que não houve lavagem de roupa suja que todos pudéssemos perceber. A lavagem sim de dinheiro. Não, mas no caso da lavagem seria a Muito FIFA, dinheiro. seria a FIFA e a arbitragem, né? Porque já que são árbitros do mundo inteiro, bandeirinhas do mundo inteiro, né? Talvez seja Porque os difícil... árbitros são da FIFA ou, na verdade, eles são contratados pela FIFA para atuar em determinados jogos. Eles é isso? chegam... Eles integram o corpo de arbitragem da FIFA. Isso, né? eles vão passando por várias fases. Seleções, né? Até constituir um corpo. E embora eles provavelmente ganhem bastante, sendo árbitros da FIFA, certamente é muito abaixo dos jogadores de futebol. Então, por esse critério, seriam mais corruptíveis, né, do que os jogadores de futebol. Porque corromper um Neymar pelo que ele está ganhando, precisa ter muito dinheiro, né? É engraçado que essa obra esclarece também sobre a contratação do Neymar por interferência do Avelange, né? E Ricardo Teixeira. Os três com o presidente do Barça, antigo presidente. Isso está sendo objeto de investigação na Espanha e se questiona muito essa Mas o contratação. Neymar, na verdade, ele foi fatiado, né? Inclusive, torcedores do Santos, da diretoria do Santos, cada um tinha um pedacinho do Neymar. Quando ele foi vendido, foi aquela festa. Né? Muitos jogadores são assim hoje. né? Eu vi um Vai ver post os jogadores. no Facebook de uma questão da manipulação. Eu vou fazer a pergunta aqui na mesa, estamos discutindo isso. E os técnicos? Os técnicos não podem também ser manipulados? Com certeza. Quem era o Claro. técnico Aí nós Brasil vamos e ao França? lance do Ronaldinho Quem lá. foi o técnico Brasil e França que permitiu que o Ronaldo entrasse naquelas condições? Pois é, tudo bem. Mas aí eu quero Será levar... que foi para a França vencer e nós vencermos agora? Será que é Eu isso? acho que técnico não tem muito. Acho que técnico Que o mesmo, senhor acha, quando senhor? erra, é por burrice mesmo. Viu? É mesmo? Eu acho. Porque, Eu já não porque acho mais como é que nada. tu vai? Porque às vezes tu bota um jogador reserva e ele é melhor do que o titular, entendeu? O cara. Então eu acho que o máximo que ele poderia fazer é trocar os jogadores. Isso aí eu Sei, acho que não não. interfere muito. Eu não creio. Michael, particularmente, eu acredito, né? Eu sou, de certa forma, um romântico no sentido de não acreditar que tudo isso possa acontecer, apesar de ver que Eu acontece. acho que a gente já viveu momentos né? piores, né? Não, sim. Né, eu acho que a forma como, né, as coisas se apresentam e como os próprios torcedores estão, às vezes, né, cuidando isso de cima,
às vezes até de forma agressiva e violenta. Com né? o Corinthians, por com exemplo. O Corinthians, por exemplo, de atacar o estádio. Mas não só Corinthians, né? A gente vai pegar vários times. aqui na Argentina, do lado, agora teremos mais de 16 mil argentinos vendo o jogo da Argentina aqui no Beira-Rio, né? Então, só né, já pegando esse outro assunto, né? É impressionante o número de australianos que vão estar presentes, né? Hoje saiu lá por país, né? A quantidade de ingressos comprados. Os australianos, mais de 18 mil, mais que argentinos, portanto, né, estarão vendo o jogo da Austrália, que é uma mera figurante na Copa. Agora, o poder Mas é né, uma das poucas econômico. participações, é isso? é a terceira Copa da Austrália, se não me engano, né? Então, e vai jogar com a Holanda. Então, então tem essas questões. Agora, né, eu acredito muito nessa questão do fair play, não apenas dentro do campo, mas também fora. Alguns exemplos são sempre matéria contra o meu argumento. O caso do João Avelange e do Ricardo Teixeira e de outros. É isso, mas... Tá bem, vamos aguardar os efeitos dessa notícia e também o que vai acontecer ao longo da Copa e certamente a gente vai trazer aqui para a mesa os acontecimentos que vão chamar a atenção, as repercussões aí, deverão ser ponto e contraponto aqui no nosso programa, certamente. Mas assim encerramos o segundo bloco para que possamos voltar no terceiro e discutir sobre, eu diria, a política do país. Afinal de contas, Joaquim Barbosa, talvez o mais midiático presidente do STF e talvez o mais midiático, eu diria assim, o que mais apareceu, se aposentou e deixou o Supremo Tribunal Federal. Esse é o assunto do terceiro bloco. Não saia daí. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. De volta para o terceiro bloco, agora para discutirmos o anúncio da aposentadoria de Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. O anúncio causou, sim, rumores, polêmica, discussões, debates, principalmente quando não se esperava que ele fizesse isso assim. Foi um anúncio não esperado, pelo menos em termos de notícias midiáticas. Ou o senhor esperava esse tipo de anúncio, professor Ferroni? Realmente eu me surpreendo com a atitude dele. Mas dada a sua
arrogância, já não me surpreendo mais. Porque acho que ele jamais admitiria se ver derrotado nas suas supostas teses, especialmente no que diz respeito ao mensalão. E jamais admitiria ser presidido por Lewandowski. Acho que foi arrogância, orgulho, vaidade, é por isso. E já vai tarde. Um quadro dos mais terríveis na justiça brasileira. Deve figurar naquela galeria lá de Jânio Quadros, Carlos Lacerda, com toda certeza um quadro ao lado. Professor Pereira, o senhor concorda com essa perspectiva do professor Ferroni? O professor Ferroni tem todo o direito de achar isso. Não sei se não vai levar um processo depois do que ele falou, né? Para o ministro do Supremo, ele se referir dessa maneira, mas, de qualquer jeito, eu acho que o Ferroni falou ilustra a figura do Joaquim Barbosa, né? Quer dizer, é uma figura controvertida mesmo, né? Eu achei até que quando ele foi escolhido, eu não sei se foi pelo Lula, pela Dilma, não me lembro bem, né? José Dirceu. Não foi escolhido pelo presidente. Não, só para não confundir o telespectador em casa. É o presidente. É o presidente. Pelo presidente Lula. Mas ele pediu diretamente o José Dirceu para... Então o José Dirceu era o... indicou. Tá, mas o Ferroni, esses bastidores aí do PT, eu não conheço. Né? Então, ele tem mais autoridade. Ele tem mais autoridade do que eu para falar sobre isso. Bastidores do jurídico, digamos assim. Bastidores das eleições do jurídico lá, das indicações. Por que ele ficou nervoso? Não, eu só falo sobre o que sai da mídia. Ele ficou nervoso, chegou com essa levantada da mesa. Essa facilidade toda para pegar o que está por trás dos bastidores aí, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu achei até que fosse uma escolha meio que demagógica, né? Porque, nós não temos um ministro negro, então nós vamos escolher um ministro negro. Eu achei lá que ele seria talvez uma figura quase que decorativa no Supremo, né? E muito me surpreendeu que realmente ele assumiu uma atitude, claro, sobretudo quando foi escolhido presidente, né? Ele assumiu uma atitude, eu acho que coisa que não se tinha visto no Supremo, uma atitude, eu diria assim, popular, né? Eu não vou chamar populista. Eu não vou chamar de não chega a ser populista. Mas o que parecia, assim, eu acho que passou para o cidadão comum, que ele estava sendo representado na mais alta corte do país. Eu acho que de alguma maneira passou isso, pelo fato dele ser negro, né? Pelo fato de saber a dificuldade que tem os negros, porque são mais pobres, de chegar aonde ele chegou. Quer dizer, quebrar uma série de tabus para chegar onde ele chegou. Né? Então, eu acho que isso, na verdade, eu acho até que, claro, ele cometeu alguns erros, talvez exagerou no discurso e tudo mais, mas o período curto que ele passou lá no STF, eu acho que ele vai marcar talvez uma outra postura, porque o ministro do Supremo, até Joaquim Barbosa, acho que podemos dividir até Joaquim Barbosa e depois dele, é uma figura assim, quase que um boneco de cera, entendeu? Alguém quase que sem sentimentos e que o povo de um modo geral não se identificava. Certo ou errado, eu acho que o Joaquim Barbosa, eu acho que ele tem esse perfil. Eu acho que esse é o legado dele. Certo ou errado, eu acho que ele fez algo que me pareceu interessante para o Brasil. Ele abriu as portas do Supremo Tribunal Federal para que nós pudéssemos enxergar com mais clareza o que lá é feito. Eu acho que ele mostrou o pior do Supremo mas eu acho que nós conseguimos observar. Em termos de desobservância da Constituição, em termos de atitudes quanto a isso, absolutamente ilegais, como a compra de apartamento em Miami, constituindo uma empresa em seu nome para que fosse beneficiado com os impostos e usando o endereço dessa empresa como apartamento funcional, coisas absolutamente proibidas pela legislação que orienta a magistratura, eu não consigo entender o que ele fez de bom, sinceramente. Eu vejo, Michael, assim, que, de certa forma, o tema em si que foi julgado, seja quem fosse o presidente, ampliaria a visibilidade. Claro que ele foi, o posicionamento, concordo, né, arrogante, a própria soberba que parecia passar no julgamento. Eu não consigo me ver representado, mas como aí brasileiro que tá, representado por um presidente supremo mas aí que desta forma. Aí que está a questão, né? A gente acompanhando as mídias sociais, e principalmente o Facebook, né? A gente vê, por exemplo, na época que estava acontecendo o mensalão dos julgamentos, né? Muitas pessoas se identificando com ele, né, pelo fato dele ser negro e não ter precisado de cotas. Então, aí tu já vê o próprio discurso político do sujeito que está apostando aquilo e desconhecimento, né, como o Joaquim Barbosa
conseguiu aquela posição. Uma questão que eu acho... Isso surpreende para o cidadão comum, né? É que sem ser favorecido, aí é o problema das cotas, né? Sem ser favorecido, ele chegou onde os outros chegaram. Ele alcançou um lugar importante. Eu acho que era mais ou menos assim, a ideia que se tinha antes, preconceituosa, com certeza, né? Dos negros, que eles só poderiam ganhar dinheiro e alcançar fama jogando futebol. O Joaquim Barbosa mostrou um outro lado, como intelectual, né? Eu acho que é uma coisa extraordinária. Lado intelectual também. Só isso é extraordinário. Há vários tipos de intelectuais. Né? Esse é uma outra questão, que daí talvez eu até essa é uma outra questão. Prefiro ver intelectualidade em outros tantos de seus pares, que embora não tenham assumido STF nem STJ, mas que são excelentes juristas e que estão aí contribuindo significativamente para a justiça. O que não vejo com as decisões e com as fundamentações de Joaquim Barbosa. Mas então vamos usar isso, professor Ferroni, agora. As decisões... Nesse aspecto fica difícil, porque não tem como a gente discutir algo, tecnicamente, no caso, se eu for formado tecnicamente para discutir. Exato. Então vamos levar para um outro plano, que é o plano político. Quer dizer, a saída dele, né, vai se aposentar no mês que vem, ou este mês ainda, junho e julho. Muito bem. Eu acho que esse é o ponto. Quer dizer, qual é a estratégia aqui? É uma estratégia dele? É uma estratégia de algum partido que conversou com ele? Ele virá ocupar algum cargo daqui a pouco importante dentro do governo federal, depois sendo indicado pela futuro ou futura presidente? Bom, algumas informações faltariam. Eu não sei pela idade dele, né? Porque o Supremo é quanto tempo? 70 anos, eu acho que é obrigado a... 70 é obrigado sim. É compulsória, 70. Né? 70 é compulsória. Eu não sei se ele estava próximo dos 70, isso é uma informação 11 anos faltavam. Ele faltava 11 anos. Então ele tinha muito tempo. Ele tinha muito tempo ainda de Supremo. Então, por aí não se justifica. Saiu na imprensa, né, que é por causa do problema de coluna que ele tem, que não podia ficar muito tempo sentado. De fato, problemas de saúde. Mas eu acho que existem mais coisas além disso. Que coisas seriam essas? Hoje eu acho que, eu ainda continuo pensando, porque Joaquim Barbosa e suas teses serão derrubadas no Supremo, com toda certeza. Não agora tem como subsistir. E ele tem vergonha. Essa nova formação do Supremo, sim. Agora sim. Porque agora são todos os que estão contra no poder. Quando o juiz não me serve, eu troco o juiz. Ele usou teorias que não subsistem, a gente sabe tecnicamente. Mas ele não era sozinho lá no Supremo. Não foi ele que condenou. Eu acho que o Ferroni sempre insiste nisso. O Joaquim Barbosa não foi ele que condenou, ele foi um voto só, entendeu? Exato, existem seus colegas. Mas nas decisões monocráticas, nas suas decisões monocráticas, ele fez valer o ponto de vista vontade dele, né? Claro. E contrariou decisões anteriores e que já estavam em jurisprudência há muito tempo no Supremo. Eu acho que ela é estratégica. Vou sair para não ver o Lewandowski presidir o Supremo e nem ver a minha derrota, com certeza. O tempo dirá, mas eu acho. Eu ainda acho que tem um viés político. Não, eu acho que tem duas coisas. Um viés político, eu acho assim, uma das hipóteses, né, que a gente não sabe o que aconteceu. Uma das hipóteses, assim, primeiro, por que ele não saiu em abril, se desincompatibilizando, né? Provavelmente porque se ele saísse em abril, ele seria sondado por algum partido político para ser, digamos, vice. Que ainda poderia se tornar candidato. Ou candidato a senador e tal. Ele avaliou isso, provavelmente, que esse golpe não vai dar certo. O povo vai perceber logo que é oportunismo. Então, para não ser oportunista, eu acho que ele deixou para sair estourando esse prazo. Eu acho. E segundo, é melhor sair por cima, entendeu? Do que deixar esse negócio desgastado. Porque aí isso vai acontecer. Com essa formação do Supremo atual, os mensaleiros vão ser livrados, entendeu? Vão ser com essa substituição. Então, ou a pena vai ser reduzida ao mínimo. Aí ele acaba ficando desacreditado. Então ele sai e diz assim, eu lavo as minhas mãos. Daqui para frente, o que aconteceu é com vocês. Eu só acho que assim, que mesmo ele tendo saído em abril, ele não poderia, a não ser que ele já estivesse sendo filiado a algum partido anteriormente, porque tem um prazo também para filiações, para concorrer, né? Então ele também... Mas aí teria que ter desincompatibilizado, teria que ter saído. Bem antes, né? Não pode. Então, é mesmo assim. Agora, certamente ele será usado como palanque pela oposição. É isso que eu pergunto. E é a questão, quer dizer, certamente também, eu estou fazendo uma generalização. Acho que ele não fica longe do poder. São diferentes. Nesse ponto. Ele depende eu acho que ele está trabalhando para daqui a um tempo. Daqui a um tempo. Vai voltar. Daqui a 4 anos. Ou não. Ou não. Ou não, mas ele tem idade. Até antes dos 4 anos. Mas só se ele estiver delirando. Não, mas é que a eleição para presidente daqui a 4 anos. Mas prefeito
de Brasília. Não acharia prefeito de Brasília. Eu acho senador, realmente. Bom. Mas daí é 4 anos, né? Deputado, senador do Estado. Também acho que é provável. Bom. Eu só quero pensar um pouco aqui que a mudança nos rumos desse processo da ação penal 470, ela com certeza, professor, ela não vai se dar pela mudança tão somente dos componentes do Supremo. Se dá, sim, por teses jurídicas consistentes. Pois é, porque essa era a pergunta, professor Ferroni. Quer dizer, com a saída do Joaquim, como é que fica o mensalão? Eu acho que vai entrar no trilho certo. Que se veja com a luz da Constituição, à luz da Constituição, à luz dessas teorias que todos os juristas do Brasil, que são sérios, que são isentos, adotam. Mas o Ferroni... São isentos, adotam. Eu não estou dizendo que... Eu sou advogado, mas não faz o mínimo sentido isso que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque tu não pode entrar com processo de novo no Supremo. Esse processo está vencido. Eles já foram condenados, não tem como tu obter recursos disso aí. Tem algumas questões, como algumas a prisão, firulas, diminuir o Zé Dirceu poder trabalhar. Detalhes. Exatamente, mas professor, tem alguns detalhes ainda que podem ser revistos, sim. E lhe digo que isto, na Corte Interamericana, vai com toda certeza se reverter. O pessoal fala que a justiça é cega, né? É cega, mas a gente tem que pensar assim, na idoneidade das pessoas que estão lá. Assim como vocês entendem que Joaquim, e alguns entendem que Joaquim Barbosa merece estar lá, mereceu, ou ainda merece estar lá ainda, outros tantos também são titulares de um bom conhecimento jurídico e a gente não pode desmerecer isso. Eles vão pensar por si, eles não vão pensar por ninguém. Tanto que aqueles que estão lá foram nomeados pelos presidentes e grande parte pelo A coisa mais interessante de todas é o seguinte, até agora o Ferroni só atacava o Supremo e eu defendia o Supremo. Daqui para frente o Ferroni só vai defender o Supremo e eu vou atacar o Supremo. Que é meio Olha, professor, vamos ver porque ainda temos muito tempo, né? Vamos ver quais são as ações aí do Supremo, né? Claro. Tem até uma frase assim. Quem seria o presidente Se as circunstâncias mudam, tu muda de opinião. Quem seria o presidente ideal do Supremo hoje, no seu ponto Quaisquer de vista? dos seus pares. Eu acho que a presidência do Supremo não tem tanta importância Quanto? Porque se tiver um sujeito, digamos assim... Até porque todos vão fazendo um rodízio. Vão fazendo um rodízio, né? Então, eu acho que não tem... Ele tem alguns pontos em que ele faz a diferença e tem muito mais visibilidade. Quer dizer, a imprensa não pode entrevistar todo mundo do Supremo, entrevista o presidente. E como o Joaquim Barbosa gostava de uma polêmica, coisa parecida, ele acabou se destacando, entendeu? Espero que o próximo presidente não usufrua de todas as suas diárias para fazer uma palestrinha em Paris ganhando 20 mil reais de diárias uma palestra de 30 minutos, por favor. Tá bem. Tomara que isso não ocorra, né? Nós encerramos assim o Contraponto, esse terceiro bloco, não é? Mais uma vez, com esses temas que repercutiram ao longo da semana, não poderíamos deixar também de repercuti-los aqui na nossa mesa, aqui do Contraponto, em Santa Maria, no Centro Universitário Franciscano. Agradecemos a audiência, agradecemos mais uma vez a sua presença, e também a presença dos professores aqui na mesa. Agradecemos a equipe da TV Unifra em mais uma edição deste programa, chamando a atenção de você. Fique ligado conosco, você nos assiste sempre nas quartas-feiras à noite, na sexta-feira e também nos domingos, às 23 horas. E você também pode verificar o nosso programa na rede social, na mídia social e YouTube, aí nesse endereço eletrônico que você está vendo. Lá você pode deixar para nós suas considerações, não é? Críticas, elogios, por que não também, não é? E sugestões de pauta, não é? É interessante para a gente receber uma sugestão de você que está em casa, que tem alguma problemática, algum assunto de interesse seu e que mereça, assim, observações aqui da nossa mesa. Mande para a gente, será com muito gosto que nós vamos receber este assunto e vamos trazê-lo para cá, para tratar sobre ele. E assim a gente encerra. Obrigado mais uma vez e até o próximo programa.